Olá a todos, sejam bem-vindos a este webinar. Eu sou o Tadeu, editor do CISO Advisor. Aqui comigo está o Paulo Brito, o PB, que também é editor do CISO Advisor. Olá, PB. Boa tarde, Tadeu. Nós estamos aqui hoje, nós vamos conversar com dois especialistas em segurança cibernética, o Marcelo Branquinho, que é CEO da TI Safe, e o Thiago Branquinho, que é diretor de tecnologia, CTO da mesma companhia. Nós vamos falar sobre os novos procedimentos de segurança cibernética para o setor elétrico brasileiro, que foi proposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Elivelto? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem. Obrigado. Olá, Thiago, como vai? Tudo em ordem? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, Thiago. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria ressaltar que a Safe é uma empresa especializada em segurança cibernética de infraestruturas críticas, inclusive das redes de energia, né? Eu queria começar com o Marcelo. Marcelo, eu queria pedir para você que você explicasse o que levou o ONS a elaborar a proposta de procedimento de rede sobre segurança cibernética. O que motivou o operador nacional? Bom, Paulo, esse procedimento, que agora tem o nome de rotina operacional, né? Ele não nasceu agora, ele nasceu já uns 2 anos atrás, como uma forma que o ONS encontrou de tentar nivelar a maturidade de segurança das empresas de energia do Brasil, que hoje elas têm diferentes níveis. Você tem algumas empresas que estão bem avançadas, no sentido de terem soluções de segurança cibernética nas suas plantas de automação, e tem outras que não tem nada. Então, ele agora quer que todas tenham o que eles chamam de nível mínimo de segurança. E é isso que esse procedimento visa, né? Mas ele também vem bem a calhar, né? Porque se você notar que em 2020 e agora 2021, a quantidade de ataques por ransomware que estão acontecendo em empresas de energia é enorme. Agora você não tem semana que aconteça sem ter um ataque por ransomware em empresas de energia, no Brasil e fora do Brasil. Então, para um ataque desse que está acontecendo na TI chegar a TA, basta não ter segurança na TA. Isso é um troço que não é uma coisa que, tipo, se vai acontecer. É quando vai acontecer. Vai acontecer em breve. Aconteceu semana passada, né? Ou retrasada, que teve um ataque cibernético numa empresa que gerou um incêndio, e aí, se não me falha a memória, foi em Porto Rico esse ataque. Exatamente. Não é nada improvável que isso aconteça por aqui também, caso nada seja feito, mas ainda bem, né, que o ONS está colocando essa rotina no ar. Ela vai poder fazer com que as empresas aumentem o seu nível de investimento e de maturidade em soluções. Quer dizer, despertaram aí para a necessidade, né, de ter todo um escopo, né, de segurança, digamos assim. Não só isso, né, Paulo? Não é despertar para a necessidade, e não é porque o ONS vai colocar uma rotina operacional. Eles têm que fazer isso para a sobrevivência da empresa como um todo. É questão do core business da empresa ser mantido em funcionamento. Entendeu? É questão da empresa, da geradora continuar gerando, da distribuidora distribuindo, da transmissora transmitindo. Porque um ataque por ransomware pode colocar toda uma TO parada. Parada sem data para voltar, porque vai depender de restaurar um monte de coisas que nem sempre se tem backup, nem sempre você tem as pessoas certas, não existem planos de continuidade de negócios, é tudo muito nebuloso nesse sentido de reconstruir uma infraestrutura crítica atacada. Ô Marcelo, a nova rotina operacional ela traz um conjunto de requisitos e critérios aí, né, que deve ser adotado pelas geradoras, as transmissoras, distribuidoras de energia conectadas ao ONS, né? E o próprio ONS, né? E isso é em 2 etapas consecutivas de implementação, né? De 18 e 27 meses após o início da vigência do documento, né? E a primeira etapa começa agora com a publicação da rotina, como você citou no início. A seu ver, quais são os principais desafios para as empresas do setor? Olha só, conforme você mencionou, né, esse novo documento, ele coloca lá que você tem uma série de requisitos de contramedidas de segurança que vão ter que estar implementados até 18 meses,
e depois um outro conjunto até 27 meses, né? Na verdade, todos têm que ser colocados agora para que em até 27 meses tudo esteja pronto. Primeiro desafio do setor, encontrar dinheiro para isso, porque isso aí é uma coisa que o ONS está colocando, a ANEEL está colocando, mas não está claro ainda para as empresas do setor de onde vem a grana para pagar essa conta, né? Que é uma conta que vai ser salgada para as empresas de energia. O segundo desafio é como implementar isso sem ter mão de obra. Porque essas empresas de energia, salvo algumas poucas que nós conhecemos, não têm mão de obra especializada em segurança de TO, em segurança de redes operativas. E essas pessoas não existem no mercado disponíveis. Então, como é que vão fazer isso? Esse é um segundo desafio, entendeu? Entendi. E ainda tem um terceiro desafio, que é como fazer isso nas suas redes sem que elas parem. Porque você tem requisitos dentro do documento que tratam de segmentação da rede operativa, tratam de controle de acesso de usuários à rede operativa e que vão impor lá na frente coisas do tipo gerar VLANs dentro da rede operativa e trocar endereçamento de redes que estão em funcionamento, trocar senhas de banco de dados, senhas de dispositivos, senhas de um monte de coisas em funcionamento e também, tipo, ter um Active Directory, um sistema de diretórios para a automação, que implica num monte de outras coisas de infra que essas redes não têm. Então, o desafio é enorme, Entendi. O tempo é muito pequeno e as empresas têm que se mexer o quanto antes. Tá certo. Bebê, Eu você queria fazer uma colocação aí? Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago. Tiago, o texto do qual nós estamos falando, ele sugere aí a adoção de requisitos mínimos de segurança cibernética para a operação do SIM, que é o Sistema Interligado Nacional. Exatamente. Você podia dar um apanhado assim, do que o ONS está propondo em termos práticos? Com certeza, Paulo. Nós estamos falando aí de 6 grupos de controles. Tá? Então, o ONS está muito preocupado com relação à identificação de usuários, a questão de inventário de ativos e controle desse inventário, para você saber se você tem vulnerabilidade, para saber se aplica controle sobre essas vulnerabilidades, mas também tem questões mais estruturais. Por exemplo, tem a parte de revisão de arquitetura da segurança, em que você vai precisar, algumas empresas vão precisar remapear, reorganizar as suas redes, no que a gente chama de modelo Purdue, né? E, além de controles técnicos, tem controles administrativos importantes. Por exemplo, o ONS pede que você tenha um representante da empresa para falar com o público sobre segurança cibernética. Você tem que ter uma política de segurança específica para esse ambiente industrial. Você precisa ter regras específicas para acesso de usuários, para comunicação com o ONS. Então, se tiver um incidente, você vai ter que falar com o ONS, vai ter que comunicar que aconteceu alguma coisa. Então, a preocupação é, imagina que você tem o ONS que vê todo o mercado, né, todo esse mercado de energia, que toca todo esse mercado de energia. Se você tem um agente qualquer do sistema que tem uma contaminação e leva isso para o ONS, você pode comprometer o sistema todo. Então, a ideia é minimizar os efeitos de uma fragilidade existente nesses agentes diversos, poder levar a um comprometimento de todo o sistema elétrico. E, Tiago, complementando, Paulo, o que o Tiago falou, o procedimento de rede ele é para os agentes que se conectam ao ONS e para o próprio ONS. Sim. O próprio ONS tem medidas de segurança que ele tem que colocar também. Ele também vai ter que fazer todas essas medidas de segurança. Então, quer dizer, é para o sistema inteiro. Uma outra coisa que eu quero acrescentar é o seguinte: esse procedimento de rede, que se chama rotina operacional, ele é um subconjunto de procedimentos de um outro muito maior que a ANEEL está desenhando e que muito em breve vai colocar no mercado. E esse sim vai pegar todas as empresas de energia. Vai ser muito mais abrangente, entendeu? Então, esse de agora é o mais simples. Ainda vem um mais complexo e maior daqui a pouco. É interessante que... Desculpa, Queria fazer só uma pergunta a mais aí sobre os procedimentos de rede. Eu fui ver esse conjunto, ele tem 172 documentos
E somente em um deles, havia referência à proteção contra ataque cibernético. Nisso tudo, a palavra cibernético só estava escrita 3 vezes. Mas o que diz lá é que era necessário haver uma política de segurança, né? Era muito genérico assim. Então, eu estou entendendo que o ONS detalhou aquilo que ele já havia proposto. Deixa eu só complementar, o Tiago, antes. Quer dizer, a proposta ela contempla exatamente o que em termos de cibersegurança? Queria que você detalhasse um pouco isso. Especificamente, vamos lá, vou falar os 6 domínios, tá? Então, a gente tem o primeiro domínio de arquitetura tecnológica, em que a gente vai ter toda a parte de modelagem de rede, tá? Da arquitetura de rede. A gente tem o segundo domínio, que é a parte de governança, que vai falar sobre procedimentos, sobre políticas e outras questões organizacionais de segurança. Tem um terceiro, que é relativo a inventário de ativos, que é aquilo que você precisa ter para entender melhor o seu ambiente, tornar ele cada vez mais seguro, do ponto de vista dos ativos que você tem na rede. O quarto, que de certo modo é associado a esse terceiro, que é a parte de gestão de vulnerabilidades, então, de minimizar o que a gente chama de superfície de ataque, né? Superfície de exposição, para que os ativos não tenham vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes. O quinto domínio é a parte de gestão de acessos. Então, esse é bem claro com relação a quem pode acessar o quê e, principalmente, foca na questão de individualizar os acessos, né? Hoje é muito comum numa rede de automação você ter uma senha única compartilhada para 10 usuários, 20 usuários. Então, a ideia do ONS é minimizar esse tipo de coisa para evitar os acessos anonimizados, para evitar o compartilhamento de senhas fracas. Então, a gestão de acesso trata isso bem diretamente. E, por último, mas não menos importante, tem a parte de monitoramento. E aí entra uma questão crucial para as empresas, porque elas até podem ter as tecnologias, mas elas não necessariamente conseguem monitorar as tecnologias que elas têm. E isso é um grande desafio também, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, como eu disse no início, né, eles não têm gente. Ou seja, para você fazer um monitoramento 24/7, fazer o que a gente chama de SOC, você precisa ter pessoas para operarem 24/7. Ou seja, você tem que ter pelo menos 8 pessoas. 8 especialistas que vão se alternar em turnos de trabalho. E todos eles, enfim, prontos para monitorar, gerenciar e responder a incidentes. Isso é uma utopia. As empresas de energia não têm esse pessoal. Quando muito, tem 1 ou 2 pessoas específicas para TO. Entendi. E fazer isso... Ô, Marcelo, são quantas empresas, considerando as geradoras, transmissoras e distribuidoras? A gente fez um levantamento, né, enfim, das empresas que se conectam diretamente ao ONS, tá? Pegando documentação disponível no próprio site do ONS. A gente estima em 740 e poucas empresas de diferentes portes, desde pequenas até gigantes. Tá? Olha só, faz uma conta rasa, multiplica 740 por 8, né? E vê quanto é que dá isso, né? A gente está falando aí de 5.600 pessoas que teriam que nascer do dia para a noite para que todo mundo tivesse seu SOC lá funcionando. Não vão nascer. Sabe por que não vão nascer? Porque você não tem formação de segurança cibernética industrial no Brasil, você não tem ensino continuado nessa área, você não tem nada que faça com que isso aconteça. Então, não vão nascer. O que a gente vai mostrar aqui, que é a solução que a TI Safe mostrou para isso, é uma das formas que a gente tem de ajudar esse mercado, que é ajudar esse mercado com mão de obra especializada. Tá? Então, esse isso é claro para mim. Não tem gente para tocar isso na velocidade que é necessária. Então, é um grande problema. E gente, dinheiro não compra, né, Paulo? O cara pode ser bilionário, não vai fazer nascer 5.600 profissionais de segurança de TO do dia para a noite. Não mesmo. PB. Eu queria fazer também uma pergunta para o Marcelo aqui. Marcelo, a proposta também estabelece os requisitos operacionais para os centros de operação, instalações de rede de operação.
de que maneira, então, a TI Safe vai, na prática mesmo, ajudar essas empresas a superar esses desafios. O que você poderia mostrar? Ah, pois é. Eu vou falar um pouco e, Thiago, depois você mostra aqueles slides e mostra o dashboard, tá? É o seguinte, a TI Safe ela é a única empresa do mercado que tem todo o fluxo necessário para que as empresas de energia precisam para cumprir com essa normatização do ONS. Ou seja, nós temos toda a parte de análise de riscos e planejamento, toda a parte de execução, ou seja, nós implementamos todas as soluções que são necessárias, implementamos e gerenciamos, e toda a parte de monitoramento, ou seja, através do nosso ICS SOC, nós somos capazes de monitorar 24/7 todas as soluções de nossos clientes, como já fazemos hoje com alguns clientes bem grandes que nós temos aqui. A gente tem até uma frase dessa de marketing, né, que diz que a TI Safe ela protege a distribuição de energia de 50 milhões de brasileiros, que é o número de clientes dos nossos clientes, né? Sim. Então, a gente tem esse pacote completo. E o que o Thiago vai mostrar é uma solução que a gente batizou de ONS Ready, ou seja, pronto para o ONS. O que é isso? É uma solução turnkey, onde a gente vai colocar tudo que o ONS pede dentro da empresa de energia, instalar, configurar e gerenciar isso para o tempo que for. E mais, a gente ainda se coloca à disposição para fazer o papel daquela pessoa que vai ser a responsável pela segurança da TA. Ao invés da empresa ter essa pessoa, ela fala com a gente. O ONS fala com a TI Safe. Tipo, ele já fala hoje, né? Nós já temos um canal bem aberto com o ONS, a gente já tem bastante contato com eles. Mas, tipo, falar de uma forma contratual. Ou seja, a TI Safe é responsável por isso. Quer auditar? Beleza, nós vamos dar uma ferramenta bacana para auditoria, que é o dashboard do ONS, que o Thiago vai mostrar aqui para vocês. Ah, está faltando alguma coisa que precisa ser colocada? Fala com a gente, vamos conversar e a gente vai colocar na empresa. Então, é isso. Essa é a nossa proposta, é ajudar as empresas nisso. Qual é o nosso problema, Paulo e Erivel? Nós agora, nesse exato momento, estamos duplicando a TI Safe de tamanho. A gente pegou um outro local, estamos duplicando a nossa equipe, duplicando o SOC, duplicando tudo. E mesmo assim, a gente sabe que talvez a gente consiga, com muito esforço, atender aí no máximo umas 20 empresas de energia. Mais do que isso a gente não vai conseguir. Tá? E mais, não existem empresas de segurança no Brasil, mesmo que somados todos os nossos concorrentes, não vai ter empresa para todo mundo quando surgir essa demanda. Então, enfim, é um problema para a gente, é um problema para o sistema elétrico, mas é a realidade do jeito que ela é. Mas o que nós temos a oferecer é um troço bem legal, é um troço que a gente desenvolveu. Eu, particularmente, considero um troço de ponta, não só para o Brasil, mas a nível de mundo. E eu vou passar a palavra para o Thiago projetar aqui na tela e mostrar para a gente. Ok. Thiago, você podia dar para a gente uma ideia de como é que funciona o ONS Ready? Claro, Paulo. Com prazer. A ideia do ONS Ready é adaptar a metodologia que a TI Safe já realiza nos seus clientes com bastante sucesso para poder implementar as medidas que o ONS pede nos clientes de energia. Então, a nova rotina operacional define aqueles 6 grupos de controles que nós falamos. Como o Marcelo colocou no início, a gente tem alguns desafios, né? Falta pessoal, existe dependência direta nos fabricantes, existe dependência direta nas revendas especializadas de segurança. Então, tem uma série de desafios que a gente precisa organizar. E aí, voltando para a questão da TI Safe, né? Da oferta da TI Safe nesse segmento, nós temos uma história nessa parte de segurança cibernética industrial. A gente faz isso há muito tempo, essa parte de segurança de infraestruturas críticas. Então, a gente tem 3 pilares de trabalho. Primeiro, voltado para as pessoas, outro voltado para as tecnologias, outro para os serviços. Então, na parte de pessoas, tendo em vista o ONS, né, o procedimento de rede, a rotina operacional do ONS, a gente vai fazer todo o auxílio para a redação de políticas, a gente tem programas de capacitação de pessoas, nós temos também já treinamentos prontos, temos literatura pronta em português para poder disseminar a cultura de segurança.
E temos toda a parte de planejamento e análise de riscos necessária para que sejam entendidos os riscos. Bom, definidos os riscos, entendidas as necessidades de segurança, a gente vai para a parte de tecnologias. Então, se você tem um risco, você precisa mitigar ele fazendo ou afastando a ameaça, né, no caso um atacante, ou cobrindo a vulnerabilidade. Preferencialmente você faz os dois. Você isola o atacante e você controla a vulnerabilidade. Então, as tecnologias que a gente vai colocar nesse pacote do NS Ready, elas já são bem conhecidas no mercado. A gente está falando aí de firewalls industriais, que são firewalls que são preparados para o ambiente industrial, que entendem os protocolos industriais. A gente está falando de IDS industrial, que analisa a rede, tira sucessivas fotografias daquela rede para entender como é que está o comportamento dela e alertar quando aparece alguma ocorrência anômala. Estamos falando de controle de acesso forte, com uso de tokens, inclusive, para autenticação com 2 fatores. E EDR, né? Mas aí, no caso, a gente está falando de... O EDR é um anti-malware, né? Uma ferramenta para proteção na linguagem popular. É um antivírus, né? Não é um antivírus propriamente dito, mas é um antivírus que protege o computador com base em comportamentos. Então, o nosso grande diferencial é que a TechSafe trabalhou ao longo dos anos em homologações para fornecer para o mercado de energia ferramentas homologadas. Então, a ideia é que essa ferramenta de proteção ela não interfira no funcionamento normal das soluções de automação. Tá? Bom, então falamos do primeiro pilar, que é a parte de pessoas, né? Governança, procedimentos de controle e tudo mais, tecnologias, em que a gente entra com as tecnologias de fato, na implementação técnica, e, por fim, temos a parte de serviços, em que a gente faz todo o monitoramento e melhoria contínua da segurança. E, nesse contexto, a gente está falando de tecnologias que são o nosso dia a dia, né? Que a gente já faz aí a proteção da distribuição de energia de 50 milhões de brasileiros, como o Marcelo falou, e que, pelo fato de a gente poder ter toda a expertise voltada para ambientes críticos, a gente vai poder se ligar às equipes locais dos clientes para que a gente possa virar uma extensão da equipe de segurança de fato. Então, o cliente vai ter uma ocorrência no campo, a gente vai ter a resposta já combinada com aquela equipe para que possa ter a contenção adequada, para que possa ter a resposta adequada. E isso é crítico, porque quando a gente fala de ambientes operativos, a gente está falando de manter a disponibilidade daquilo que precisa ser mantido. A nossa segurança é orientada para manter a disponibilidade, para manter tudo funcionando, certo? Bom, entendi. Ô, Tiago, Marcelo, só ressaltar aí um ponto que está, inclusive, no seu slide, quer dizer, é uma solução totalmente turnkey, né? Totalmente turnkey. Totalmente turnkey. Acho que o Marcelo pode complementar um pouco com isso. Sim. Deixa eu falar aqui. Ela é totalmente turnkey, tá? E a gente, como o Thiago já adiantou, a gente parte do princípio que o cliente tem algum tipo de equipe de segurança de TO, mesmo que seja uma pessoa. E essa pessoa vai ser a nossa interface dentro da empresa, tá? A gente sempre vai trabalhar muito alinhado com a TO da empresa, porque são plantas que não podem parar, né? Plantas onde o conceito de disponibilidade é muito importante. E a gente vai disponibilizar para o cliente alguns dashboards onde ele vai poder navegar e ele vai ver o nível de compliance que ele tem hoje com o ONS e como que isso está ficando em função da implantação das medidas de segurança que a gente está fazendo, tá? Eu vou pedir para o Thiago alternar para esse dashboard para ele mostrar o que a gente preparou. É claro que todos os dados que estão nesse dashboard são dados fictícios. A gente já tem ele em uso com alguns clientes nossos, mas esses dados são totalmente inventados, tá? Mostra aí, Thiago, por favor. Peraí. Ok, já vejo sua tela. Já vi a tela? Beleza. Sim. Então tá. Então, bom, Marcelo, como você colocou, a ideia do dashboard é que a gente possa ter, ao longo do tempo, a visão da evolução de adoção de controles e do desenvolvimento da maturidade dos controles. Então, Antes disso, Thiago, deixa eu só colocar como é que nasceu esse dashboard, né?
Esse dashboard ele nasce da análise de riscos que a gente faz nas infraestruturas do cliente. Então, com as respostas que o cliente dá para a gente consegue construir esses dashboards, a gente consegue saber quais são os riscos que ele tem, quais são os controles que são necessários e qual a maturidade dos controles. E através da evolução do projeto do ONS Ready, a gente consegue colocar aqui em cima revisão de controles, ou seja, implementamos um firewall na borda do centro de controle de uma empresa. Aí você revisa o controle e coloca lá uma coisa que não tinha, passou a ter. Então, você ganhou em maturidade, você ficou mais verdinho ali na adoção de controles e você, obviamente, diminuiu a quantidade de riscos. Então, esse painel, ele é dinâmico, né? E ele também mostra os riscos em si. Eu vou pedir para o Thiago mostrar e clicar para mostrar todo o painel para que as pessoas entendam como que isso funciona, tá? Sem falar que nós podemos também disponibilizar esse painel para o próprio ONS. Para o ONS ver o painel de uma empresa X, saber em que nível ela está de maturidade, saber o que falta e o que está sendo implementado. Então, ele vai poder ter, num piscar de olhos, todas as informações relativas à implementação da rotina operacional dentro de um cliente específico, desde que ele seja cliente da TI Safe. Perfeitamente, Marcelo. Então, como o Marcelo falou, a origem dessas respostas aqui, desses dados, vem de questionários, entrevistas e até mesmo, no caso de algumas análises específicas, de obtenção de dados de campo. A gente tem coletores que a gente pega algumas informações de campo, de rede, e consegue responder algumas das perguntas que a gente tem para preencher esse formulário. Bom, no painel, a gente tem, nessa primeira visão do painel, a gente tem 3 visões. Riscos relativos, então a ideia é que ao longo do tempo esses riscos serão vistos de forma decrescente. Implementação de controles, então a ideia é que conforme o tempo for passando, mais controles sejam implementados. E a maturidade dos controles. Porque, o que a maturidade diz para a gente? Por exemplo, um controle você tem um firewall. Beleza, mas como você gerencia esse firewall? Quanto mais madura for a sua postura com relação à gerência desse firewall, melhor vai ser o seu controle. Então, não é só ter o firewall. Você tem o firewall, você cuida dele, você gerencia as regras, você, a cada dia, trabalha para tornar aquele firewall mais seguro. Então, a ideia com a maturidade é que você vai também tendo um crescimento da maturidade. Então, essa visão aqui que a gente tem, ela é um painel geral que, no nosso entendimento, são análises recorrentes que a gente vai fazendo nos clientes. Então, por exemplo, a gente começa aqui no estágio 1, né, em que ele tem riscos relativos altos aqui, inclusive potenciais erros, omissões ou uso indevido de sistemas, fraude, sabotagem, acesso não autorizado à rede de sistemas, por exemplo. Tá? E ele está só com 28% de controles, e a maturidade, numa escala de 0 a 5, está em 1,29 na média. Dados de exemplo, né? Então, vamos passar no tempo aqui, ó. Então, no segundo momento, então a ideia aqui foi transformar os controles que não estavam implementados em controles já em andamento, né, parcialmente implementados. A maturidade aumentou um pouco, e se a gente avançar mais ainda no tempo, a gente pode até não ter muita diferença entre os controles, ou pode, de repente, por uma medida nova do cliente, perder um controle específico porque fez uma adoção de algo e na totalidade do parque ele ficou sem controle em alguma coisa. Mas a maturidade avançou. E conforme a gente for andando no tempo mais ainda, a gente pode ter aqui uma maturidade maior, uma adoção maior de controles, até que no fim todos os controles sejam adotados, o nível de risco seja bem baixo, né, que for verdinho aqui, e a gente tenha a totalidade dos controles implementados. Então, a ideia é que a gente possa tirar um retrato no início, no meio do processo, no fim do processo e continuamente fazer a gestão de riscos dele. Então, esse dashboard, as empresas e o próprio ONS vão poder acompanhar isso mês a mês, dia a dia, da forma que quiserem e vão saber em que ponto está. Uma outra coisa esse dashboard, ele está nessa visão que o Thiago está mostrando, ele está consolidando os riscos de todos os ativos da empresa. Quando na empresa tem centros de controle, tem subestações, tem hidrelétricas, eólicas, seja lá o que for, termoelétricas, isso tudo vai poder ser mostrado de uma forma
agrupada, como está aí, ou de forma individual. Você vai poder ter para cada infraestrutura esse dashboard, tá? Então, isso é o que a TISafe aprontou para o mercado e é o que é uma belíssima ferramenta que nós temos aqui para trabalhar e fazer com que as empresas possam acompanhar o que está acontecendo no que diz respeito à implementação dos controles de segurança para a conformidade com essa nova rotina operacional do ONS. Porque dá uma ideia bem precisa da evolução da própria empresa, né, Marcelo? Porque nos projetos de segurança cibernética, normalmente as empresas não têm muito ideia da evolução que ela está tendo, né? Eu digo em termos de requisitos de segurança, né? O dashboard dá essa ideia para ela. Exatamente. O que a gente acaba vendo, até mesmo em SOCs, né, em SOCs, a gente chama SOCs de TI, né, SOCs de redes corporativas, que é diferente do nosso, que é especializado em redes de TA, é que você vê muito painel de firewall, muita console de EDR mostrando lá o ataque aquele, mas você não vê visões executivas do tipo, onde estou? Né? Em que ponto da rotina operacional eu estou? Onde tenho que chegar? E quais medidas estou tomando? Isso é o que esse dashboard mostra de uma forma muito executiva. Qualquer um que pegar aquilo ali vai entender em que ponto está, entendeu? Então, é esse o nosso objetivo, é fazer um norte para as empresas, que o ONS possa auditar, a empresa possa acompanhar e todo mundo esteja na mesma página em relação a isso. Marcelo, esse conjunto de variáveis aí que você poderá mostrar, que a TISafe poderá mostrar de cada um dos clientes, eu fico com a impressão de que o conjunto que pode ser mostrado desses clientes pode dar para o ONS uma ideia muito boa do estado do setor, como é que está a evolução da segurança do setor, da maturidade, não? Sim, claro. Assim como eu mostrei ali, que aquilo que o Thiago mostrou é um consolidado de uma empresa que tem hidrelétricas, que tem uma série de ativos. E aquilo ali é um banco de dados. É só a gente pegar aquele banco de dados, botar todas as empresas ali, você vai ter um dashboard do setor elétrico como um todo. Problema nenhum, isso aí é um troço tranquilo de fazer. Eu queria aproveitar também, Paulo, para mostrar o seguinte. A gente tem uma página que a gente colocou no ar, que fica em tsafe.com/onsready, ONS-ready, né? Ó, tá aí, ó. Aí, o site está praticamente pronto, né? Então tem a ONS Ready, segurança cibernética turnkey para redes de TO conectadas ao ONS. Se você for descendo, né, tem aí toda uma parte introdutória do site, falando do problema, falando da rotina do ONS, o que é preciso fazer com as datas estimadas, né? E até um link para o site do ONS, onde está posicionada essa rotina. A nossa solução, né? Ou seja, as ondas de implementação e as coisas que nós colocamos em cada onda. E tem esse botão aqui para você descobrir o nível de riscos operacionais. O que é isso, né? Nós geramos um questionário onde você que tem uma planta, tem um centro de controle, tem uma subestação, seja lá o que você tenha que esteja conectado ao ONS, você vai poder, respondendo 23 perguntas, de sim ou não, a gente dá para você um relatório com o nível de compliance da sua planta com o ONS, o nível atual. Tá? Ali, quando você acabar a pesquisa, você já vai saber o percentual e depois a gente vai mandar por e-mail para você um relatório completo sobre qual o seu nível atual de compliance com o ONS e onde ir a partir daí. Tá? Eu só queria mostrar isso, porque eu acho que é uma ferramenta interessante para aqueles que queiram descobrir quase que instantaneamente como estão no meio desse novo procedimento. Né? Sensacional. Muito bom. Muito bacana, muito bacana. Olha, eu queria, para mim tá o suficiente, a explanação de vocês é muito interessante, quer dizer, o ambiente regulado cibernético, né? O AR Cyber, que aqui o proposto pelo ONS, ele é muito amplo, ele é muito complexo e certamente as empresas vão precisar de soluções como essa de vocês, de apoio de empresas como a TISafe, né? Eu queria agradecer aí a explanação de vocês, muito rica, muito profunda, e deixar em aberto aí para vocês fazerem as suas observações finais. E, PB, se você quiser colocar mais alguma coisa aí, fique à vontade.
Eu espero também as considerações aqui do Tiago e do Marcelo e fico com a impressão de que o país muda de página com relação à segurança das infraestruturas críticas. Eu só queria considerar o seguinte, chegou a hora, né? Chegou a hora. Aquilo que não foi feito até hoje vai ter que ser feito. Aquilo que, anos e anos que esses requisitos de segurança foram deixados para depois, isso aí agora acabou. Agora tem data para começar e tem data para terminar. Tá? E isso é ótimo, Exato. É muito saudável para o setor elétrico, é muito saudável para o país, porque faz parte da nossa infraestrutura crítica, faz parte do supply chain do Brasil. Então, eu, enquanto brasileiro, fico muito feliz com isso. E a minha sugestão vocês não precisam, as empresas de energia não precisam esperar, podem começar agora mesmo, tá? A fazer isso, porque é muito pouco tempo, tá? É muito pouco tempo. Para você mudar infraestruturas gigantes, para você mudar redes inteiras, para você criar estruturas de usuários e diretórios que não existem, para implantar soluções de segurança, se você pensar que você tem que analisar o risco, fazer o planejamento, fazer a especificação. Em alguns momentos, você vai precisar fazer RFP, licitar e tudo mais. E depois implantar e monitorar. Só o tempo que eu falei isso já deu os 27 meses já. Entendeu? Então, é muito trabalho para muito pouco tempo. A gente tem aí empresas que têm centenas de subestações de energia, que têm dezenas de centros de controle, que tem uma quantidade de usinas hidrelétricas grande, usinas gigantes. Isso aí não se protege do dia para a noite. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho custoso, tanto a nível de tempo quanto a nível de investimento, e é para ontem. Então, acabou, não dá mais para perder tempo. Agora chegou a hora. Esse era o meu recado. Bom, eu gostaria de agradecer a conversa e, gente, nós somos prontos, tá? Nós sempre estivemos prontos para esse momento. Então, a ideia é entrar em campo e proteger todo mundo. É isso aí. Faremos com muita honra e muito prazer. Legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tiago. E obrigado, PB, pela ajuda aí nessa grande entrevista. Muito bacana. Obrigado a vocês. Um abraço a todos vocês aí. Tenham um bom dia. Um abraço a vocês. Obrigado, gente. Boa tarde. Tchau. Valeu. Tchau.